Olá, amados, quero saudar cada um de vocês com a graça e a paz maravilhosa que nós encontramos em Cristo Jesus. Aos meus companheiros de jornada, nessa caminhada que nós estamos fazendo pelo livro de Gênesis. E hoje quero dar seguimento ao capítulo 30 de Gênesis e vamos ver o que o Senhor nos quer falar, né, através daquilo que Ele deixou registrado, através dos seus profetas. Eu sempre insisto em dizer, né, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela foi registrada por pessoas, sim, é verdade, pessoas humanas, como qualquer um de nós, mas ali está a palavra de Deus. Isso é muito importante, porque hoje existe uma corrente teológica muito forte que diz que a Bíblia apenas contém algo da palavra de Deus, e não é a palavra, entende? É um jogo de palavras muito perigoso, porque eu me torno juiz do que a Bíblia diz. Isso não faz sentido nenhum, né, amados? Nós encontramos alegria quando nós descobrimos a essência da palavra. Nós descobrimos alegria quando Jesus, ele entra aqui no nosso coração e ele descortina essa palavra, essa verdade para nós. E é o que nós queremos fazer, é o que é a minha oração, que ao estarmos lendo a palavra, essa palavra dele, que ele abra os nossos olhos e nosso entendimento para que a verdade dele entre em nossos corações. E é isso, creio eu, que você está buscando, é isso que eu tenho buscado, e é atrás disso que nós estamos correndo. Por isso nós estudamos a palavra, porque antes de mais nada ele nos deu algo muito especial, um presente de conhecê-lo, um presente de poder andar com ele, não apenas caminhar junto com ele, mas de ter intimidade com ele. Isso é um privilégio muito especial que eu desejo a todos vocês, a cada um de nós, né? Em nome de Jesus. Vamos clamar, orar, pedir ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, venha e esteja presente, Senhor, muito presente nesse momento que nós vamos ler a Tua Palavra, e permita a Deus que a gente possa entender e realmente compreender a Tua Palavra através da revelação, pela presença do Teu Espírito Santo aqui entre nós, em nós, dentro de nós. Manda-nos o Teu Santo Espírito para que nós possamos compreender com clareza o que Tu tens para nos falar agora, nesse momento. Eu entrego esse momento nas Tuas mãos, repreendo todo o mal e ordeno que Satanás e toda a hoste perversa do mundo das trevas seja removida, retirada na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome dele, eu declaro que esse momento é única e exclusivamente para honrar e glorificar o nome de Jesus, que é no nome dele que nós oramos. Amém e amém. Então, amados, vamos lá? Vamos então dar seguimento ao nosso texto de Gênesis capítulo 30. Nós tínhamos parado mais ou menos lá pelo versículo 24, onde Raquel tenta usar mandrágoras para induzir uma fertilidade, né? Nós falamos um pouquinho sobre essas mandrágoras e depois nós vimos também que isso fazia parte, obviamente, de uma vida de superstições que haviam naquela época, né? E aí nós encontramos Raquel, né, tentando por meios escusos ser fértil, ter fertilidade. Passam-se os anos e mais tarde apenas Deus, diz a palavra, se lembra dela e ela passa a ser mãe de filhos, né? Isso está lá nos versículos 22 a 24. Então nós vamos continuar hoje, leitura a partir do versículo 25, que assim a gente vai lendo e tentando entender algumas coisas, tá bom, amados? Lá no versículo 25, nós temos o seguinte: e aconteceu que, quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais eu tenho servido a ti, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que te tenho feito. Aí Labão contra-argumenta. Então ele disse: Labão, se agora tenho achado graça a teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário que te darei. Tem umas abreviações, que eu darei a ti, né? E disse mais: determina-me
teu salário que eu te darei? Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo. Porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Então aqui nós temos o que, né? Jacó vai para Labão e pede para ele: eu quero voltar para minha terra. Quando José nasce, parece que o tempo de trabalhar para Labão acaba, talvez aqueles 14 anos, 7 mais 7, e aí ele brota o desejo nele de voltar para Canaã. E claro que se ele tivesse voltado naquela ocasião, ele teria saído e levado apenas aquilo que, bem pouco, vamos assim dizer, bem pouco. Ele realmente não tinha muita coisa ganhado nesses dias, nesses anos todos que estava trabalhando ali. Mas, aí, o Labão chega com uma contra-argumentação. Escuta, o negócio é o seguinte: a palavra, quando ele lá no versículo 27 diz assim, tenho experimentado, pelo hebraico dá a entender que ele, através de algum meio mágico, ou através de algum meio de adivinhação, através dos seus deuses domésticos, nós vamos ver que eles sim deuses domésticos, né? Ele então percebeu, entendeu que a presença de Jacó ali é que estava, na verdade, permitindo que ele pudesse prosperar, né, e ter sucesso. Então, por isso, obviamente, há um interesse muito forte nele de ele manter, né, Jacó ali junto com ele. Vamos continuar a leitura e vamos ver o que mais acontece aqui então, gente. Lá no versículo 31, continua e diz assim: e disse ele: que te darei? Né, o Labão perguntando para Jacó. Disse Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isso. 2 pontos. O que ele vai fazer? O que ele sugere para o Labão? Versículo 32. Passarei hoje por todo o rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras. E isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então disse Labão: tomara que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e os malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo o que em que havia brancura, e todo o moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos, nas mãos dos filhos de Labão. E pôs 3 dias de caminhada entre si e Jacó. E Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Vamos entender algumas coisas. Jacó fez uma oferta muito esquisita, estranha para Labão, né? E é claro que quando Labão vê essa oferta, que ele está praticamente dando tudo que ele tinha para ficar com o Labão. Na Síria, isso nós precisamos entender, na Síria as ovelhas, o país em que eles estão aqui é a Síria, tá? As ovelhas são brancas e as cabras são negras, com muito pouca exceção, com muitas poucas exceções. Jacó ofereceu-lhe para começar o seu acordo imediatamente, e ele aceitaria então como suas ovelhas as que não fossem brancas e as cabras que não fossem negras, deixando obviamente o restante para Labão. Quando Labão vê essa oferta maravilhosa, ele não tem dúvida, não, tá trato feito, vamos continuar, vamos seguir adiante. Então assim, ambos os patrimônios poderiam prosperar, porque, né, havia um salário sendo definido aqui. Labão obviamente aceita essa oferta, né? Labão, ele não é bobo nem nada. Ele no mesmo dia então eles providenciam a separação dos rebanhos, tá certo? E aí Labão leva boa parte do rebanho dele para um lugar distante, 3 dias de onde eles estavam, e os filhos de Labão obviamente vão conduzindo esse rebanho, tá legal? E aí então a palavra diz que uma parte, talvez uma pequena parte, não se sabe exatamente quanto, fica com Jacó, para que ele pudesse continuar apacentando. Mas enfim,
os filhos levam uma boa parte do rebanho, uma pequena parte fica com Jacó, e aí Jacó vai ter que começar, né, a sua vida a partir daquele pequeno rebanho. Labão, obviamente, achava que Jacó nunca ia ganhar nada, muito pelo contrário, essa oferta que ele fez era uma oferta muito estranha. Mas vamos ver o que ardil Jacó utiliza para surpreender, né, e quem sabe derrotar o seu tio. Lá no versículo 37, diz o seguinte, então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho nos canos e nas pias de águas, onde o rebanho vinha beber, e conceberam vindo a beber. Ou seja, ali parece que elas se juntavam, ali elas viviam acasalando e ali elas também concebiam. E concebia o rebanho, versículo 39 diz assim, e concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas e salpicadas, e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para as listradas, e todo moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. Versículo 41 vai dizer o seguinte, e sucedia que, cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho, nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas, quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs, assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas e servos, e camelos e jumentos. Ali, e cresceu o varão, né? No caso seria o próprio Jacó aqui, né? Vamos entender um pouquinho o que está acontecendo aqui, afinal de contas aqui está fica assim, de longe fica meio confuso, né? Vamos lá, o que está acontecendo aqui, gente? Aqui nós temos que Jacó faz uma proposta para Labão, e Labão, né, ele não é bobo nem nada, ele aceita essa proposta, e aí então nós temos aqui que Jacó, ele utiliza de 3 artifícios para poder fazer com que as ovelhas e as cabras e os cabritos sejam da cor para a qual ele possa ficar com eles. Então, em primeiro lugar, ele colocou varas listradas diante das ovelhas nos locais onde elas bebiam água, para que o colorido das crias ficasse sujeito a essa influência pré-natal. Aqui nós temos que entender o seguinte, é um fato muito estabelecido, né? Isso aí é utilizado lá naquelas paragens há muitos e muitos anos. É conhecido e estabelecido que se pode se garantir crias brancas nas ovelhas colocando objetos brancos, né, junto aos bebedouros, tá certo? Em especial no período do acasalamento. Esse artifício é usado até hoje naquelas regiões. Inclusive isso é usado para cavalos e para cães, né? Não me pergunte os porquês, mas eu sei que os livros, né, eles colocam esse tipo de argumento. Então, eu acredito que deve ser assim, se é utilizado até hoje. Bom, esse é um aspecto. O segundo aspecto, Jacó também separa do rebanho os cordeiros e os cabritos listrados e salpicados, né? E os mantém à vista das ovelhas para que essas fossem influenciadas por esses cordeiros e cabritos. Voltando ao artifício da primeira maneira, né, de ele estar tentando fazer a sua criação. E o terceiro aspecto aqui foi de deixar essas influências que elas predeterminassem, agindo também sobre as ovelhas mais fortes, para que os seus cordeiros e cabritos fossem os mais fortes e mais viris do que os outros. Assim, Jacó, ele recorre a uma prática que era comum naquela época, né, com muita astúcia, para fazer com que o seu rebanho crescesse. E aí o que nós temos? Nós vimos lá, né, no versículo 43, como resultado desse esquema, nós vemos o quê? Em poucos anos, Jacó ficou imensamente rico, cheio de ovelhas, cabras, né? Embora ele tivesse usado a sua cabeça, ele foi o primeiro a declarar que o próprio Senhor é que ele interveio na sua vitória. Jeová, o Senhor dos Senhores, agora estava tornando possível, né, que realmente Jacó viesse a prosperar nos caminhos para os quais Deus tinha interesse em que ele estivesse andando.
E é claro que tudo isso estava acontecendo com um propósito. Tudo isso estava sendo conduzido de maneira tal para que ele, Jacó, viesse a ser realmente o príncipe do Senhor, o príncipe de Deus, queria executar, queria realizar essa vontade do Senhor, a vontade divina. Eu gosto assim de pensar que Jacó, ele foi considerado um dos pais, né, do povo de Israel. E a Bíblia declara em diversos lugares Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, Jacó é tido como um homem que foi moldado. Nós vamos continuar na história, vamos ver como isso vai acontecer. Esse coração dele foi amoldado, que de um sujeito enganador, ele se torna um sujeito que serve ao Senhor. E eu penso também o seguinte, a Bíblia coloca essas coisas para que nós possamos olhar para esses exemplos e, quem sabe, olhar para a nossa vida. E aí dizer assim, puxa, se ele, que foi um sujeito que enganou, aprontou e fez isso e mais aquilo, se Deus pode fazer isso com ele pode fazer isso comigo também. Esse é o pensamento que o Senhor ele quer que você tenha, que eu e você tenhamos. E de fato, Deus ele deseja realizar a obra dele, a obra de transformação, a obra de cura, de restauração de vida, na vida de cada um de nós. Permita assim, em nome do Senhor Jesus, que esse Deus de poder, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele estenda a sua mão sobre você, de tal maneira que a bênção, a cura, a vida e a libertação sejam derramadas sobre a tua vida e toda a tua casa, em nome de Jesus. Eu quero ainda orar pela vida de cada um de vocês e clamar para que realmente esse Deus, ele restaure e quebrante e nos dê a sua cura plena. Pai querido, muito obrigado porque a gente pode perceber nessa história o teu agir na vida de Jacó. E assim, ó Deus, como tu ages na vida de Jacó, tu tens agido na vida de muitas e muitas pessoas durante todos esses anos, esses séculos em que a tua palavra tem sido ministrada, pregada, falada. Pai querido, no nome de Jesus, eu clamo e peço por essas vidas, Senhor, que estão agora ouvindo essa mensagem, que estão orando juntos, Senhor. Eu clamo e peço por essas vidas para que tu, Senhor, derrames a tua alegria, o teu poder, a tua restauração e a tua cura, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, para aqueles que estão pedindo perdão, perdoa os pecados. E para aqueles que têm necessidades, olha e considera as necessidades. Se alguém tem alguma enfermidade do corpo físico, em nome de Jesus, tu és Jeová Rafá, Deus que cura, vem, restaura e cura. Tira, Senhor, toda a enfermidade, Senhor. Dor de cabeça, pressão, tudo aquilo, ó Deus, que tem incomodado essas vidas, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo todo o mal na vida de cada um deles e declaro vitória, cura e libertação na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em nome dele, Jesus, amém e amém. Que a bênção do Todo-Poderoso, né? Do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, esteja sobre ti, sobre tua vida e tua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém?